Fala, criançada. Vamos começar então a parte 2 do capítulo 4, sistemas hidráulicos de tubulações, beleza? Já pulando para o slide 7. Agora nós vamos trabalhar com condutos equivalentes, ou seja, nós vamos determinar características geométricas e de rugosidade de uma tubulação que vai ser equivalente a outra ou a um sistema. O que é isso? Nós vamos pegar, então, um sistema de edifício ou um sistema de edifício ou uma tubulação que a gente não saiba o que está acontecendo ou que a gente tem uma determinada dificuldade, e vai transformar ele a uma seção que reflete a geometria e a rugosidade desse sistema que nós conhecemos, tal qual essa perda de carga elas sejam iguais, ou seja, tanto no original quanto na tubulação equivalente ou no conduto equivalente que nós determinarmos. Para que a gente usa essa relação de condutos equivalentes? Tá? Para sistemas complexos, para a gente determinar ou calcular ele de uma forma mais simples, e aí nós voltamos para determinar como que é esse complexo. Exemplo, a gente tem um sistema, por exemplo, de duas tubulações distintas e paralelas, que nós não sabemos o que está acontecendo de perda de carga entre uma e outra. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos esse sistema e substituímos por uma tubulação equivalente, em que vai gerar as mesmas características em ambos os casos. Seja nele, no sistema feito conduta equivalente, seja o sistema em paralelo. Tranquilo? E aí nós entramos em duas definições. Nós podemos ter equivalência entre dois tubos ou um conduto que vai representar um sistema de tubos. Beleza? Vamos ver mais para frente como é que é? Então, beleza. Primeiro caso, nós vamos ver um conduto equivalente a outro. Tá? Por exemplo, eu tenho dois condutos de comprimento, diâmetro e rugosidade diferentes. Beleza? Para que eles sejam equivalentes, eu tenho determinadas condições. Quais? A perda de carga em ambos são as mesmas e a vazão que está correndo no tubo também é a mesma, beleza? E aí nós fazemos, então, igualando esse sistema, beleza? Em função da fórmula universal, nós temos que o conduto 2, ou seja, o comprimento que eu vou ter que instalar do conduto 2, ele é uma função descrita pelo comprimento multiplicado pelos fatores de atrito de cada sistema e o diâmetro de cada sistema dividido entre si elevado à quinta potência. Aí nós descobriremos quanto de comprimento de tubulação 2 nós precisaremos instalar para fazer uma equivalência em relação ao tubo 1. Beleza? Exemplo, vai. Eu tenho uma tubulação de cobre, só que é um sistema muito caro, mas eu quero substituir para um sistema de CPVC, por exemplo. Então, beleza. Quanto de comprimento de CPVC que vai ser equivalente ao sistema de cobre? Beleza? Usando a fórmula de Razan-Williams, agora nós ficamos em função que o comprimento 2 é em função da razão entre os coeficientes de atrito de Razan-Williams e também em função da relação de diâmetro entre os dois. Tranquilo? E aí nós viemos para o que é mais usual, geralmente. Nós temos um sistema, beleza? Em que a gente vai tentar definir um conduto que tenha equivalência
ao sistema. Basicamente, nós geralmente teremos 4 tipos de sistema: em série, em paralelo, ramificado e redes de tubulação ou tubulações em malhas. Os sistemas em série é esse tipo de sistema aqui. Então, eu tenho uma tubulação L1, D1, F1, que depois vai virar L2, D2, F2, tá bem? Sei lá, eu tenho uma tubulação que antigamente era de cimento amianto e atualmente ela, e dos trechos novos, começou a ser feito com PVC. Beleza, para eu não ficar calculando e o fator de atrito diferentes entre eles, eu posso fazer um sistema que vai representar a mesma perda de carga ao longo de ambos os trechos. Geralmente, eu pego um deles e faço aqui, o material de um deles e faço equivalência ao outro. Por exemplo, como o cimento amianto ele está em desuso, eu faço ele virar equivalente ao PVC. Entre aspas, seria como se eu trocasse a tubulação de CPVC por PVC. De cimento amianto por PVC. Sistemas em paralelo é a mesma coisa, tá? Eu tenho um sistema em paralelo, aí eu quero transformar ele num sistema de uma tubulação apenas, e que vai representar as mesmas características que esse sistema representa. Já sistemas ramificados é o sistema em que eu tenho, por exemplo, uma determinada vazão, que está vindo de 1, e depois ela sai para 2 e sai para 3. Nós vamos ver isso daqui bastante em sistemas de abastecimento de água, tá? Que geralmente são sistemas malhados, ramificados. Porém, nós temos também os sistemas em malhas, que aí nós temos essas 3 características em que a gente vai facilitar para um tipo de sistema. Esse daqui é o famoso sisteminha que nós vamos resolver por hard cross, tá? É muito legal esse, não é fácil, mas é muito legal usar essa metodologia para solucionar esse tipo de problema. Tranquilo? Então, beleza. Quando eu tenho condutos equivalentes em sistemas em série, o que acontece? Ó, a característica dele é que a vazão em ambos os tubos são iguais. Afinal, o que está vindo de vazão no tubo 1 vai ser o mesmo que vai passar pelo tubo 2. Tranquilo? Porém, como eu posso ter todas as características geométricas e de rugosidade diferentes, mesmo eu tendo a mesma vazão, ambas as tubulações estarão submetidas a perdas de cargas distintas. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse sistema que eu tenho 2 tubulações e vou transformar em um conduto equivalente que vai representar a perda de carga dessa água passando por esses 2 tubos diferentes. E aí eu caio nessa somatória aqui, quando é a fórmula universal, beleza? Então eu tenho aqui o novo, as características de rugosidade e de geometria da nova tubulação é igual ao somatório das características de cada pedaço de tubo diferente que eu tenho. Beleza? A mesma coisa vai acontecer no Hazen-Williams. Então, como eu tenho as características geométricas diferentes e a rugosidade diferente nos 2 tubos, eu vou ter também essa relação de soma, tá? Em que esse conduto novo aqui, equivalente, ele representa a somatória dessas mesmas características para cada tubo que eu tenho. Se eu tiver 3 tubos, serão 3 somatórias. Se eu tiver 4, serão 4, e assim por diante. Beleza? Quando nós vamos para um sisteminha em paralelo, é semelhante a esse que está acontecendo aqui. Beleza? Esse é um pouquinho mais difícil de entender, mas vamos lá. Ó. A vazão que está entrando no sistema, Qzinho, ele é igual à vazão que está saindo para 1, para 2 e para 3, para as 3 tubulações. Tranquilo? Equação da continuidade, né? Então, a vazão que está alimentando o sistema é igual à soma
das 3 vazões que estão sendo distribuídas. Todavia, essas vazões elas podem ser iguais ou podem ser geralmente diferentes. Bom, para elas serem iguais, todas as características geométricas terão que ser iguais e de rugosidade. Tudo bem? Então, comprimento, diâmetro e rugosidade terão que ser iguais. Aí sim a vazão nos 3 serão iguais. Porém, se essas características forem diferentes em cada um dos tubos, cada tubo terá uma vazão distinta que representará uma perda de carga igual a todas elas. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de um outro jeito, às vezes mais fácil. Ó. Supondo que a gotinha de água chegou aqui no ponto A e foi pelo tubo 1, beleza? Aí nós temos uma outra gotinha que saiu aqui de A e veio pelo tubo 3, tudo bem? O que acontece? Se a gotinha que veio por 3, tá? Se a gotinha que veio por 3, ela chegar aqui em B com mais energia do que a gotinha que veio pelo 1, o que vai acontecer com essa gotinha do amarelo? Vai empurrar a gotinha do azul. Entre aspas, tudo bem? Se as vazões forem iguais em todas elas. Supondo que aí o tubo 2 tem ainda mais perda de carga do que todos eles. O que vai acontecer? O amarelo ele vai alimentar o tubo 2 e o amarelo vai alimentar o tubo 1. Porque se chegou uma gotinha de água com uma energia menor do que a outra que veio por outro caminho, ela vai tender a empurrar essa gotinha de volta e não vai deixar passar água naquele sistema ou naquela tubulação. O que acontece, então, com o sistema hidráulico? Como eu tenho diâmetros, rugosidades e comprimentos diferentes, consequentemente, as vazões elas vão se ajustar para quê? Para que a perda de carga por qualquer um dos 3 caminhos sejam iguais. Então, por exemplo, no tubo 2, que eu falei que teria mais perda de carga, a vazão vai ser menor. No tubo 1, que eu falei que a perda de carga ia ser intermediária, a vazão vai ser intermediária. Porém, no tubo 3, em que ela tem menos atrito, a vazão vai ser maior. Por quê? Lembra que a perda de carga ela é diretamente proporcional à vazão? Ou seja, se eu tenho um tubo que ele é mais áspero, a vazão vai diminuir. Porém, se o tubo paralelo a ele ele é menos áspero, a vazão vai aumentar. Para quê? Para que no final das contas a perda de carga no azul e a perda de carga no tubo vermelho sejam iguais. E aí chega lá no ponto B, eu não tenho uma gota de água com mais ou menos energia que a outra. Aí elas vão conseguir sair com a mesma energia, perder a mesma energia, seja o caminho que eles vão percorrer, e chegam em B. Tudo bem? E aí a gente vem para os sistemas em paralelo, né? As equações delas, na verdade. Eu posso ter em função da fórmula universal e também por Hazen-Williams, aonde a relação desse sistema de tubulação vai ser a somatória das relações do diâmetro pela rugosidade e comprimento. Se for em termos de Hazen-Williams, vai ser o coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams. Se eu tiver 5 tubos em paralelo, será uma soma de 5 razões. Se for 6, será uma soma de 6, e assim por diante. Tudo bem? Então, a ideia, ela segue a mesma ideia de somatório dos demais. A única coisa que mudou agora é que vocês verão que o coeficiente de atrito agora ele está dividindo, tá? E antes ele estava multiplicando o fator de atrito. E já o coeficiente de Hazen-Williams ele estava dividindo, agora ele está multiplicando a equação. Está bem? Porque ele é diretamente proporcional eles são diretamente proporcionais à vazão. Tranquilo até aí?
vamos para o exercício, que é esse exercício 4.2, em que eu vou resolver ele para vocês, tá bem?